Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe e nos ampare nessa iniciativa maravilhosa em defesa da vida. Estamos aqui para conversar com vocês um pouco pelo direito à vida, aspectos jurídicos e também a legislação brasileira em torno da vida e contra a questão da legalização do aborto. Nós, no ano de 1988, em outubro, foi promulgado a Constituição Federal e tivemos a oportunidade, já no ano seguinte, de 89, de ingressar a uma academia de estudo de direito. Então, o estudo da Constituição Federal, naquela época, estava, vamos dizer assim, muito acalorada. Havíamos saído de um regime ditatorial para um regime democrático e a Constituição Federal, ela rezava e reza até hoje sobre direitos fundamentais do cidadão brasileiro. E aqui nós queremos tomar a liberdade de ler junto com vocês o artigo 5º da Constituição Federal, e que certamente vocês já conhecem, mas vamos lá. Diz assim, o artigo 5º da Constituição Federal: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, o constituinte que trabalhou na Constituição quis deixar claro no artigo 5º, que é cláusula pétrea, ou seja, aquela que não pode ser modificada a não ser por uma nova constituinte, esse é o entendimento predominante, o direito à vida ele é inviolável. E nós vamos nos reportar ainda à Constituição Federal, no seu artigo 5º também, num dos seus incisos, que diz o seguinte: só haverá pena de morte em nosso país, segundo a Constituição Federal, em caso de guerra declarada. Ou seja, não existe pena de morte em nosso país, nem pena de morte para o adulto e muito menos pena de morte para o bebê em formação no útero de sua mãe. Mas o direito do nascituro, ou seja, o bebê que se encontra residente na vida da mãe, além da Constituição Federal, tem outras legislações que nós chamamos de infraconstitucionais, ou seja, inferiores à Constituição, que também garantem o direito do nascituro, porque a vida é inviolável e nós entendemos que desde a concepção. Olha só o que diz o Código Civil, aquele que regula as relações civis em nosso país, artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento. Então, do ponto de vista de personalidade, nome, identificação civil, começa com o nascimento, logicamente com vida. Mas a lei põe a salvo, ou seja, a legislação preserva e garante direitos desde a concepção, os direitos do nascituro. Ora, se o nascituro tem direito, mesmo dentro do útero da mãe, a uma possível herança e a direitos que porventura os seus pais venham deixar, como não garantir então o direito desse bebê, dessa criança, desse ser humano no útero da mãe à própria vida? Com certeza o direito de propriedade é muito inferior ao direito à própria vida, garantido pelo artigo 5º caput na Constituição Federal Brasileira. E isso é o que todos nós aprendemos sentado numa cadeira de uma faculdade. O direito à vida é inviolável. E o Brasil, ele tem alguns pactos internacionais, ou seja, legislações internacionais, em que nós, enquanto Estado brasileiro, também aderimos. E se aderimos a esses pactos, por força da Constituição Federal, também têm força de lei, assim como outras leis promulgadas aqui em nosso país. Então, nós vamos destacar 2 pactos internacionais que aqui no Brasil é lei e que garantem a vida mesmo antes do bebê nascer, ou seja, desde a concepção. O primeiro deles nós queremos lembrar que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o qual o Brasil é signatário e que nós temos a obrigação, o Estado brasileiro tem a obrigação de cumprir.
Diz o artigo 6º, o direito à vida é inerente à pessoa humana. Então, o bebê que está no útero da mãezinha é uma pessoa humana. Ele não é um cachorro, não é uma vaca, não é um cavalo, ele é uma pessoa humana, ele é um ser humano. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado da sua vida. Então, nós, enquanto Estado brasileiro, somos obrigados a seguir essa legislação, vamos dizer, esse pacto internacional. E um outro pacto internacional muito importante, que é muito conhecido pelos estudiosos do direito, e que alguns de vocês certamente já ouviram, é denominado de Pacto de São José da Costa Rica, ou a Convenção Americana sobre Direito do Homem, ou seja, uma convenção em que se prevê direitos humanos. E o artigo 2º diz o seguinte: para os efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. Dispõe no artigo 4.1, toda pessoa tem direito a que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Então, o Brasil está obrigado constitucionalmente e também por leis internacionais a criar leis e garantir a vida do bebê no útero da mamãe, ou seja, o nascituro. E aqui no Brasil nós temos o Código Penal, que data de 1940, um código criado na época vamos dizer, do termo da Segunda Guerra Mundial, em que já se previa várias situações de violência, principalmente de violência à mulher. Então, o Código Penal brasileiro naquela época já rezava que o aborto no Brasil é crime, o aborto provocado, ou seja, aquele deliberado em que a mãe e mais aqueles que porventura colaboram, participam, realizam, né, o aborto, ou seja, põe morte à vida intrauterina, ou seja, matar é a mesma coisa que abortar. Abortar significa tirar o bebê do útero materno antes da hora, e isso vai inviabilizar a sua vida. Então, o aborto, ele é, vamos dizer assim, entre aspas, uma espécie de homicídio. E o artigo 124 a 128 do Código Penal já rezava isso, mas previa a excludente, né, de punibilidade, ou seja, é crime, mas não se pune no caso de risco de vida da mãe e pena de morte. Risco de vida da mãe, nós já vimos que a ciência cada vez mais avança e poucos são os casos realmente de risco de vida da mãe. E a questão do estupro, crime abominável, que nós repudiamos veementemente, mas vale lembrar que pela Constituição Federal não há pena de morte para o estuprador. O estuprador, ele é penalizado, mas ele não é morto. Mas o bebê fica nessa situação de perigo à sua própria vida, porque possivelmente poderá ele ser condenado à morte. E o nosso ordenamento político organizacional do Brasil, nós temos 3 poderes, devemos lembrar disso: o Congresso Nacional, que faz as leis, o Poder Executivo, que tem o dever de cumprir as leis, e o Poder Judiciário, que tem a obrigação, quando necessário, ressalta-se, quando necessário, interpretar a lei. Mas o espírito da lei é aquilo que efetivamente está escrito na própria legislação. E isso foi o motivo, obviamente, de toda a discussão em torno da Constituição Federal, a Assembleia Nacional Constituinte. Mas nós queremos lembrar que o Supremo Tribunal Federal julgou uma DPF, ou seja, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 54 de 2005, cujo autor era a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, que, via de regra, devem trabalhar pela vida já nascida e pela vida em desenvolvimento, principalmente por aqueles mais fracos, como é o caso do bebê, do caso do nascituro. E essa DPF, ela tratava do aborto eugênico, ou seja, aqueles casos de anencefalia. Ou seja, se discutiu no Supremo se poderia matar o bebê, ou seja, o ser humano na barriga da mamãe, se ele fosse diagnosticado como anencefalo.
E nós temos vários casos aí de anencéfalos que nasceram com sobrevida com uma certa elasticidade. E vale lembrar que o autor dessa ação foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, que você, trabalhador da saúde, certamente não foi representado, e o advogado, na época da Confederação, era o doutor Luiz Roberto Barroso, atual, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós admiramos o trabalho do doutor Barroso em alguns pontos, mas divergimos veementemente quanto à banalização da vida do ser humano ainda em vida intrauterina. Então, com essa decisão do Supremo sobre a questão do anencefalo, acabou se ampliando a prática do aborto de forma não punível, ou seja, uma excludente punibilidade, risco de vida da mãe, aborto e a questão do anencefalo. Ao nosso ver, a bem da verdade, o Supremo Tribunal Federal, isso por maioria e não por unanimidade, acabou usurpando o direito e a prerrogativa do Congresso Nacional de legislar. Então nós entendemos que o Supremo aqui extrapolou a sua competência, porque a legislação brasileira é clara. O aborto no Brasil é crime, o direito à vida é inviolável, artigo 5º, o artigo 2º do Código Civil garante direitos patrimoniais e de heranças ao nascituro, e assim o Pacto de São José de Costa Rica, e não poderia, com certeza, o Supremo decidir de forma diversa. Acabou, ao nosso ver, o Supremo violando a própria Constituição Federal nesse ponto. E aqui nós queremos destacar dois votos divergentes, que nós vamos tomar a liberdade de ler, um deles do ministro Ricardo Lewandowski, que diz o seguinte: insista-se, sem lei devidamente aprovada pelo Parlamento, que regule o tema com minúcias, precedida de amplo debate público, diga-se de passagem, mais de 80% da população brasileira é contra o aborto em qualquer situação, é contra a legalização do aborto, mas, continuando aqui no parecer do ministro Ricardo Lewandowski sobre essa DPF, retrocederíamos aos tempos dos antigos romanos, em que se lançavam para a morte, do alto da rocha Tarpeia, ao arbítrio de alguns, as crianças consideradas fracas ou debilitadas. Então, na sociedade romana, a criança frágil, débil, era sacrificada. Interessante que nós vamos agora para épocas mais modernas, como a época da Segunda Guerra Mundial, em que o nazismo praticava eugenia, ou seja, selecionava as crianças, aquelas que apresentavam alguma deformidade ou possibilidade de deformidade eram exterminadas. E eu pergunto a vocês, será que no caso da anencefalia ou outra situação em que se julga o direito ou não da criança ao nascer, nós também não estamos praticando eugenia? Eugenia repudiada pelo mundo inteiro, por todos os povos, por todas as legislações? Então, ao nosso ver, a maioria do Supremo pisou, vamos dizer assim, feio, em cima de preceitos legais e constitucionais. E nós queremos lembrar também o voto do ministro César Peluso, mais incisivo ainda sobre essa questão do anencefalo. Diferença abismal na discussão do STF sobre a célula-tronco e o feto anencefalo. Porque toda essa discussão começou com a célula-tronco, mas na verdade o objetivo das pessoas que promoveram essa DPF era atingir a questão do anencefalo, porque onde se passaria a flexibilização do aborto no anencefalo, poderia flexibilizar em outras situações também. E olha o que diz o ministro Peluso: o anencefalo morre, e ele só pode morrer porque está vivo. Ué, como é que eu mato alguém que está morto? Como é que eu mato o bebê que está no útero da mãe, se ele não é vida, mas eu tenho que matá-lo porque ele é anencefalo? Só pode morrer quem está vivo. E a Constituição Federal garante o direito à vida em todas as circunstâncias. A única diferença entre o aborto e o homicídio, segundo o ministro Peluso, é o momento da execução. Então, o anencefalo é um ser humano. Não podemos comparar ele a um objeto,
a um lixo, como em outras situações que porventura possam ser levadas a discussões, como o caso da DPF 442, proposta em 2017 pelo PSOL, partido político, mais a ANIS, ou seja, um grupo organizado sob o discurso de defesa da vida, da bioética, que na verdade é a favor do aborto, e que pediu ao Supremo a legalização do aborto até a 12ª semana. Ou seja, segundo essa DPF, que está sendo debatida no Supremo, cuja relatoria compete à ministra Rosa Weber, poderia, se aprovado pelo Supremo e não pelo Congresso Nacional, praticar seu aborto até a 12ª semana, independente de qualquer motivo. Isso é um absurdo. Se nós damos o direito da mãe ou do pai matar o seu filho a qualquer tempo, nós perguntaríamos, poderiam os filhos a qualquer tempo matar também os seus pais? Qual a diferença? Nós não podemos legitimar um absurdo desse, principalmente porque isso é matéria do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional não é a favor da legalização do aborto no Brasil. Sobre a DPF, nós já temos um posicionamento aí da AGU, ou seja, do Poder Executivo, que é contrário, dizendo que isso é matéria de discussão do Congresso Nacional, e o próprio Poder Legislativo já avocou para ser essa discussão. Então nós esperamos que o Congresso Nacional se posicione no seu devido lugar, legislando. E queremos também que o Supremo Tribunal Federal se posicione no seu devido lugar, não ultrapassando, não usurpando o direito e o dever do Poder Legislativo de legislar sobre a vida e sobre essa questão do aborto. Temos sérios riscos contra esse ativismo judicial, em que algumas vias um tanto obscuras, algumas pessoas com pensamentos ideais obscuros, tentam as vias judiciais para legalizar o aborto em nosso Brasil. Somos totalmente contra e somos a favor do PL 478 de 2007, que é o Estatuto do Nascituro, em que uma legislação garante a mãe que quer ter o seu filho e não tem o apoio do Estado. Nós somos a favor da vida e precisamos que o Estado garanta esse direito ao bebê e à mãezinha gestante. Um abraço a todos.